Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel, estamos falando sobre álgebra, estamos falando sobre operações com monômios e mais uma aulinha para treinarmos a divisão entre os monômios. Tá lembrado do que é monômio, né? Não podemos esquecer isso. Olha só, vamos então efetuar as divisões de monômios. Reforçando, divisão, aquela operação matemática que você já sabe fazer tradicionalmente e sabe que o nome do seu resultado é quociente. Monômios, aquele bloquinho é um termo algébrico. Por que algébrico, prof? Porque ele tem uma letra acompanhando, né? Então, ele tem duas partes. A parte numérica, que é o coeficiente, que é um número positivo, negativo, inteiro, com vírgula, raiz, o que for. E a parte literal, que são as letrinhas. Eu posso ter uma letrinha, duas letrinhas, elas podem ter expoentes, né? Então, aí começam a juntar todos os conhecimentos matemáticos que você já está trazendo na sua bagagem. Vamos ver quais deles nós vamos usar nesta aula. Você se lembra quais são as regras da divisão dos monômios? Como é que eu faço divisão? As operações matemáticas acontecem entre elementos iguais. Então, eu vou fazer a divisão número com número e vou fazer a divisão das letras com letras. Para cada uma delas, tem uma regrinha para seguir, tá? E esta é a regrinha que você já tem anotadinha no seu caderno aí, que eu já pedi uma vez para você fazer isso. A divisão de monômios é obtida da seguinte forma. Separando, primeiro dividimos os coeficientes numéricos para dividir número, tabuada e regra de sinal. E em seguida, dividem-se as partes literais. Para dividir letras, propriedade da potência de mesma base, divisão de potências de mesma base, repete a base e diminui os expoentes. Daí vai ficar bem facilzinho para você, tá? Um exemplo aqui para dar uma aquecida, porque você vai fazer alguns exercícios hoje e precisa dessa definição bem certinha aí, desse passo a passo, tá? Separando número com número, 75 divididos por 15. Já falei também para vocês que colocar na forma de uma fração permite que você visualize melhor as letras iguais que você tem ou que você não tem, né? Número com número, 75 divididos por 15. 5 lá na resposta, todo mundo positivo, resposta positiva. X ao cubo dividido por x, 3 menos 1, 2 está aqui na resposta, repetir a base e diminuir os expoentes. Y ao quadrado divididos por y, repete a base, diminui os expoentes, 2 menos 1, 1. E esse expoente 1 não precisa ser representado. Posso colocar? Pode, não vai interferir, mas não precisa. Se não colocar também não tem problema, tá bom? O expoente 1, pelo amor de Deus. Para frente, então já está aquecida a sua máquina e já está pronta para funcionar nesta aula de matemática do 8º ano. Luciana dividiu o monômio 60, x à sexta, y à terceira, ou y ao cubo, pelo monômio menos 12, x à quarta, y ao quadrado. Ao resultado obtido, ela adicionou o monômio 7x ao quadrado y e obteve m. Qual é o monômio m? Copia direitinho esse enunciado aí e você tem que fazer duas coisas nesse probleminha, tá bom? Já volto com a correção.
Vamos corrigir? Tenho certeza que vocês acertaram isso aqui, porque é bem tranquilinho de fazer essa divisão, né? Olha lá. Primeiro, vamos determinar o resultado da divisão, porque aqui nós também temos que seguir a regra matemática, lá das expressões numéricas, lembra-se? Primeiro eu divido e eu somo no final. Então, a divisão ela tem uma prioridade sobre a soma. Lembram-se disso? Mas esse é assunto para outra aula. Então, primeiro a gente vai aqui determinar o resultado dessa divisão. 60 por menos 12, regra de sinal menos 5. Está aqui separado número com número, letra com letra e letras iguais. X à sexta por x à quarta está lá, x ao quadrado na respostinha. E o x, y elevado ao cubo divididos por y ao quadrado. Repete a base y, diminui os expoentes 3 e 2. Está lá expoente 1 que não precisa responder, não precisa representar. Agora é a segunda parte do enunciado, é adicionar o resultado da divisão, menos 5x ao quadrado mais y, com 7x ao quadrado, y também. Não podia ser diferente, porque daí eu não teria termos semelhantes para poder somar. Então, eles têm que ter a mesma parte literal. Menos 5 com mais 7, 2. X ao quadrado y, x ao quadrado y, x ao quadrado y. Quando é uma soma, eu não mexo na parte literal, né? Porque estamos somando coisas iguais. Eu vou pedir licença para você e usar a palavra coisa para você entender. Menos 5 coisa com mais 7 coisa, deu 2 coisas. Na coisa, você coloca o nome que você quiser. Bolinha, bala, passarinho, tá? E assim você consegue fazer a soma mais tranquilamente. Então, este é o valor do m que a Luciana estava procurando, 2x ao quadrado y. Tranquilinho? Não tem segredo, né, minha gente? Vamos para frente. A resposta da Luciana, o m que ela procurava ali, certo? Na segunda parte aqui de exercícios, resolva o desafio proposto por José. Copie aí no seu caderno. Multiplique o monômio menos 40ax pelo monômio menos 0,5ax ao quadrado. Presta atenção nesse número de vírgula aqui, hein? Em seguida, divida o resultado pelo monômio menos 10ax. Qual é o monômio que você vai obter? Então, siga as instruções do enunciado, faça primeiro a multiplicação e, em seguida, a divisão. E a gente já vai ver como é que você se saiu.
seguiu direitinho as informações do enunciado, as instruções, copiou os números direitinho e executou o que o exercício pediu? Vamos corrigir então, tenho certeza que você se deu bem. Primeiro, a multiplicação, aparece ali, menos 40x pelo monômio menos 0,5ax². Multiplicação de monômios, ela vai ser distributiva, tá? Número com número, letra com letra. Multiplicação de números, regra de sinal e tabuada. Menos com menos vai dar mais. 40 vezes 0,5 eu estou multiplicando pela metade. Então, imagine que aqui é 1 sobre 2. Ajuda também, as frações ajudam você, seja amigo delas. Então, se eu colocar aqui 1 sobre 2, você percebe direitinho essa divisão aqui que aconteceu, né? Quando eu multiplico por números decimais assim, ó, pela metade. Então, 40 vezes 0,5 dá 20. Multiplicação distributiva. Lembra lá da regrinha da potência? Repete a base, multiplica os expoentes. A vezes A ao quadrado, porque eu vou somar o 1 mais 1. X vezes X, vou somar ali também os expoentes, tá? X, o expoente 1, mais o X expoente 2, então eu tenho AX ao quadrado, 20 ao quadrado, X a terceira. A prof até comeu uma bola aqui, tá bom? Então essa é a primeira parte da resolução desse enunciado. Tem uma segunda parte, que eu vou esperar mais um pouquinho para você continuar a resolução. Vamos terminar então esse exercício? A seguir, divida o resultado, que é 20 ao quadrado x à terceira, pelo monômio menos 10ax. Número com número, letra com letra. Colocamos na fração para você enxergar as partes iguais, os parzinhos, né? Então, 20 divididos por menos 10, menos 2. Regra de sinal e a divisão. A ao quadrado divididos por A, repete a base, diminui o expoente. Isso aí você já está registrando direitinho. 2 menos 1, 1 ali. E x ao cubo divididos por x, repete a base, diminui os expoentes. O 3 menos 1, que não precisa aparecer, vai dar o 2. Então, esse é o resultado do desafio aqui do José. Menos 2ax ao quadrado, ok? E agora? E essa bonita aqui, o que ela tem para nós? Que interessante este desafio. Se você dividir, abre parênteses, 5y ao cubo. Lembra do parênteses? Todo mundo está ao cubo ali. Por menos 5y ao quadrado. Que monômio você encontrará?
Então, tome cuidado com aquele parênteses ali, vai fazer a diferença na hora da conta, tá bom? E a gente já corrige. Percebeu a diferença dessa colocação de parênteses aqui? Nas duas informações, nos dois monômios, eles estão com parênteses. Porém, o primeiro monômio aqui, ó, 5y, está todinho elevado ao cubo, ao expoente 3. Isso quer dizer que tanto o 5 quanto o y vão receber esse expoente 3 aí, vão fazer parte dessa potência. A segunda informação, o segundo monômio, está entre parênteses, porque ele é negativo. Então, chama a atenção para o número negativo. Não esqueça da regra de sinal. É isso que ele está dizendo para você. Eu sou um número negativo, você tem que prestar atenção na hora de fazer continhas comigo. E apenas o y está ao quadrado. Então, são duas particularidades aqui. Vamos ver como é que isso fica na nossa continha. Ó, 5y ao cubo, tudo entre parênteses, é diferente de eu ter um expoente cúbico só no 3, no y ali, o expoente estar só no y, é diferente. Tá? Então, o 5 e o y vão receber o expoente 3. Cuidado para não se confundir aqui, tá? Isso acontece, mas vamos estar sempre relembrando para você não correr esse risco. 5 elevado ao cubo está aqui e o y elevado ao cubo também está ali. Quanto que é 5 elevado ao cubo? É 5 vezes o 5, que dá 25, vezes o 5 mais uma vez. Então, 125. Também temos que cuidar com essa multiplicação aí de fatores iguais. 125. O y ao cubo, represento ali y com o expoente 3. Tranquilo? Resolvemos o primeiro parênteses. E o que o desafio, o que o exercício pedia para você fazer? Resolver dividir esse valor pelo valor de menos 5y ao quadrado. Então, agora vamos partir para a divisão dos monômios, que você tranquilamente fez na aula de hoje já, tá? Dividindo os monômios aqui, número com número, letra com letra. 125 divididos por menos 5, regra de sinal, primeiro de tudo. Mais com menos, menos. 125 divididos por 5, ai, que conta comprida, pesada, difícil. Você já fez isso lá na potência. Lembra-se? Quando você multiplicou 5 vezes 5, 25, mais uma vez deu 125, então a resposta da divisão já está ali também. Você já fez e nem sentiu. 25. 125 divididos por 5 é 25. Ok? Y ao cubo divididos por y ao quadrado, divisão de potências de mesma base. O que é que eu preciso lembrar aqui? Eu e você.
da propriedade que nós estamos estudando, né? Aplicando essa propriedade, divisão de potências de mesma base. Repetimos a base, diminuímos os expoentes. A base repetida, y, e a diminuição dos expoentes, 3 menos 2, expoente 1, que não precisa ser representado. Viu só como foi fácil? Fizemos 3 exercícios aí com bastante tranquilidade, né? Eu tenho certeza que você está aí bem confiante nas suas resoluções e eu também estou bem satisfeita com você. Para dividir então um monômio por outro, dividimos reforçando sempre a coeficiente numérico primeiro, número com número, coeficiente parte literal depois, as letras iguais, aplicando as propriedades da potência ali. Este exemplinho mostra para você a divisão do 15 pelo 5, que deu 3, a divisão do x ao cubo pelo x, que deu x ao quadrado, repete a base, diminui os expoentes, e do y ao quadrado por y sozinho ali, ó, que também repete a base, diminui os expoentes, tá bom? Isso é o que você tem que estar lembrando sempre, não pode esquecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Eu me despeço, um grande beijo e até a próxima!